Olá, pessoal. Segundo vídeo a respeito de embalagens. Como eu disse para vocês, vou deixar na descrição, depois no card, o primeiro vídeo para vocês pegarem desde o começo. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os catálogos de algumas empresas. A Albano é uma empresa que eu trabalhei durante muitos anos. Como que funciona? Você coloca no Google Albano Embalagens e você vai ter uma série de catálogos lá, é gratuito, você abre, acabou de ver, fecha, simples, básico. Mas o bacana desses catálogos, de todas as empresas que eu já vi, é que você tem não só a amostra das embalagens, como eles mostram como você vai utilizar cada uma delas. Então, eles dão várias ideias, tá? Tem a Riso também, que eu trabalhei muito tempo com a Riso, gosto muito deles. É a mesma coisa, você pega o que eles têm para vender de papéis e aqui eles mostram como você pode fazer a combinação. Achei interessante esse daqui, eu usava muito essa juta, né, esse saco de juta para embalar bebidas. Mas olha, dá para colocar também num buquê, então são ideias que a gente aproveita bastante. A Xingó eu não conhecia, eu vim conhecer agora esse ano, que clientes me falaram, né? Clientes não, que alunos me falaram, e eu achei o catálogo deles bem bacana também, tem muita variedade, tem muita coisa. Coloca Xingó Embalagens ou Riso Embalagens, né, .com.br, e você vai ter a amostra de como utilizar todos os papéis, todos os produtos que eles vendem. Aqui eu coloquei, né, a Xingó, que eles têm laços. E o pessoal pergunta muito, Helena, mas não está usando laço plástico? Sim, ainda está. Gente, se tem catálogo, é porque tem venda. Se os floristas compram, é porque os clientes aceitam. Mas eu acho bacana esse tipo, você mudar um pouco, você usar a criatividade para sair um pouco daquele bola tradicional. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, tá? Aqui Miss Universo 2005, antigo, mas achei esse buquê assim um espetáculo, um estouro maravilhoso. E percebe que o laço é muito discreto, porque normalmente quando elas recebem, elas seguram aqui pelo cabo. Então tem que tomar cuidado com o tipo de laço que vai fazer para não amassar, para não desvalorizar o teu trabalho. Peguei aqui 3 pessoas, é uma mesma empresa, foi uma homenagem a algumas mulheres. Também um laço bem discreto de cetim, tá? Em todos eles. E percebe, gente, cuidado com isso, tá? A mulherada se liga nisso. Quando é uma homenagem que vai fazer para várias mulheres, procure sempre a mesma embalagem, as mesmas flores. Não tem uma quantidade de flor, faz uma misturada que seja mais ou menos iguais, tá? Para não ter briga na hora delas receberem. Por que o buquê dela tá com papel assim? Então, esse tipo de embalagens iguais para homenagem é o ideal, tá? Aqui uma outra apresentação que as mulheres receberam. Olha, percebe? São flores do campo. Aqui tem menos amarelo, aqui tem mais amarelo. Não tem problema, mas são flores do campo com a mesma embalagem. Tudo bem, elas não estão segurando aqui na base, porque é um buquê mais arredondado. Mas não tem perigo, não tem problema se segurar aqui do laço amassar, tá? Essa daqui é com juta, né? Essa embalagem aqui. E a juta ainda está sendo usada. Pessoal, quando eu comecei, a juta já estava sendo vendida e eu achava caro. E eu tentei, vou confessar para vocês que eu tentei comprar uma juta mais barata, aquela tipo de que vende fruta, não dá certo, não é legal, fica feio, parece essa juta, mas não é. Essa juta você compra nessas empresas que vendem embalagem e você pode brincar
Olha, um pedacinho de juta numa rosa, fica muito charmoso, fica mais rústico, mas fica muito bacana, muito chique fazer isso, esse tipo de embalagem também. Você pode misturar o laço da juta com tela, você pode pôr uma ráfia, você pode pôr um cetim. Poderia pôr um laço bola? Eu não colocaria, tá? Que um não conversa com o outro. A gente tem que ver isso daí, o que que combina com o que. Os buquês sem embalagens, eles não são muito populares aqui no Brasil. É mais no exterior que usa bastante esse tipo de embalagem. O que que você tem que prestar atenção? Na montagem dele. Não é a mesma montagem como se você fosse colocar, por exemplo, um papel de seda ou uma juta ou qualquer outro tipo de um craft. Tem que ser uma montagem própria para ele ficar bonito, para você poder não colocar a embalagem. Quando você monta um buquê, quando você termina de montar o buquê, a embalagem, né, o final da montagem, que é a embalagem, vai valorizar. Sem embalagem, como você valoriza? No tipo da montagem. Aonde você encontra, gente, no Google, buquês sem embalagem. Vocês vão ver o formato que é diferente de um formato de um buquê que você faria para colocar um papel. Olha que interessante esse também, outro buquê sem embalagem e com paulistinha. Essa folhagem, eu não sei, acho que foi os primeiros buquês feitos na história de buquês de floricultura, usava-se essa folhagem. Hoje ela não é tão usada, tá? Não é tão comum de se ver a paulistinha em buquê, só com a paulistinha. Helena, então não se usa mais? Usa, gente, mas presta atenção, vê o que está sendo usado, vê o que dá para fazer, como você pode valorizar um material que você tem aí na sua loja. Esse formato também não é brasileiro, tá? Essa foto não é daqui. O que que acontece? Aqui tem mais ou menos umas 15, 16 rosas. Não tem embalagem, porque o charme dela é o formato de coração. Vale a pena investir na mão de obra, porque um buquê desse, com mais ou menos umas 15 rosas, que você venderia 120 mais ou menos, esse buquê, o preço dele que eu vi na internet, tá 250, pelo formato que ele tem. Os apaixonados adoram esse tipo de buquê, tá, gente? Que tipo de embalagem não se usa mais? Será que tem? Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei um negativo, aqui um positivo, por quê? Essa embalagem, né, que é o leque, também muito antiga, muito comum, tá se usando, é o que eu falei. Tem num catálogo, é porque tem saída, é porque o cliente ainda também aceita esse tipo de embalagem. Por que que eu coloquei o negativo? Eu colocaria o papel um pouco mais para baixo. Tudo bem que aqui tem um pouco mais de flor. Mas se aqui fosse esse tipo de papel e fechasse, ele ia ficar um pouco menor, ele fica mais amassado. Ele não valoriza tanto, tá? Esse daqui não valoriza tanto quanto este. Ali tem um laço simples de bola. Ok, gente, isso não existe certo ou errado. É o seu cliente que vai dizer se tá bom ou não. Você faz esse tipo de buquê, mas presta atenção em como você vai usar essa embalagem. Se fosse um pouco mais baixa, ele abria um pouco mais, tá? Então, um buquê desse daqui, vamos dizer, vou colocar R$100 em todos que eu tô falando aqui. Esse daqui, R$100. Se ele tivesse nessa embalagem a mesma quantidade de flor e tivesse esse formato mais aberto, de R$100, esse daqui você poderia cobrar 140, R$150, tá? Se fosse a mesma quantidade de flor. E esse papel que não é decorado acaba sendo mais barato e você valoriza mais o teu trabalho. Aqui eles usaram uma juta mais grossa, né? Aquela juta mais fechada. Laço plástico, não o bola, num outro formato também que ficou bacana. Aqui, olha, o mesmo papel, que é super barato,
e você consegue valorizar o seu arranjo. Aqui é o exemplo do papel leque, né, que é o mais comum, só que hoje em dia eles estão fazendo de um outro formato, mais moderno. É o leque do mesmo jeito, você fecha da mesma forma, mas ele tem um formato mais moderno mesmo, né? As bolinhas de gel, gente, eu comecei a usar essas bolinhas em 97, 98, por aí, que foi o auge delas. Tá se usando, ainda se encontra em catálogo, tá? Aí é opcional, se você quer só uma cor, se você quer misturar as cores, eu usava muito transparente para montar o buquê. Ó, percebe aqui, é um laço de fita plástica, mas você vê que ele tá mais moderno, diferente desse tradicional mais antigo. Se esse laço tivesse aqui, não ia valorizar tanto. Então, gente, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Não é o preço do seu buquê, é o valor que você dá a ele montando. Você vê que é só um saquinho pequeno com o gel transparente. Isso daqui é muito indicado quando você vai mandar para alguém num escritório e você quer um buquê. A pessoa vai receber, ele fica em pé por causa das bolinhas gel aqui e não tem perigo de ficar fora da água porque ela já é hidratada, tá? Aqui outro buquê também com o gel, também que fica bacana. Aqui já usando um outro tipo de embalagem, você vê que tem seda e craft. Uma coisa simples e prática para ser entregue. O buquê braçada, esses daqui é lá da Estilo Flores. Gente, não faria mais, eu não sei se a foto que tá ruim, porque são muito antigas, mas eu olho para eles, eu não vejo valor nestes arranjos, tá? Esse daqui tem muita folhagem, gostei dessa combinação, mas é muita folhagem, não colocaria tanto. Esse daqui não valorizou o lírio, que são flores caras, tá? E esse daqui mais comum, mais simples, mas perceba que eles são antigos e eu já não usava o laço bola. Esse tipo de arranjo, abraçada, você faz ele em cima do balcão, é mais fácil para quem está começando fazer essa montagem, mais fácil do que o redondo, que para quem está começando, às vezes ele não fica muito arredondado. Olha, outro exemplo de buquê braçada, você vê que numa embalagem bem diferente, uma diferente da outra. 3 arranjos com girassol, com craft, mais uma completamente diferente da outra. Maravilhoso os 3, criatividade sempre. Aqui também bem básico, né? Um buquezinho pequeno, uma braçada pequena. E você vê que esse papel mais aberto, ele valoriza bastante o arranjo. Papel crepom. Não é este crepom que a gente encontra em papelaria, tá? Quem tá começando, que não conhece esse material, esse daqui não serve para buquê, de forma alguma. Ele não dá formato, ele fica feio, ele desbota. São esses daqui que a gente compra em empresas de embalagem de floricultura, tá? É um crepom numa textura mais dura, ele é bem mais grosso, para poder dar o formato. E ele vem assim. E aí a gente tem que comprar essa maquininha. Gente, essa maquininha custa uma média de uns R$200, 180. Se acha em Mercado Livre, alguns falam que é máquina de frisar, modelador de papel, máquina de bolear ou máquina de enrolar. Você encontra também na internet e nessas empresas que eu citei aqui. Porque aí você passa o crepom e ele vai dar essa ondulada, essa frisada no papel para dar o formato que é esse daqui para você fazer o buquê. Esse também é da Estilo Flores, foi um que eu fiz. Percebe que eu deixei ele mais baixo para abrir um pouco mais. Então você acaba valorizando o seu arranjo. Esse daqui ele tá um pouco mais fechado, tá? A outra coisa, eu gostava de cruzar aqui um pouco o papel
para deixar ele parecendo ainda maior, tá? Esse daqui um pouco mais fechado, esse laço de ráfia fica fantástico nele, mas você pode usar seda, você pode usar tela, tem muitas opções. Aqui também esse buquê não é meu, mas foi uma fita de cetim que eu quis mostrar, também cruzado aqui à frente e também um pouco mais baixo, que é a mesma coisa daquele celofane que eu falei, você acaba abrindo um pouquinho mais, valorizando um pouquinho mais. A tela metalizada, por incrível que pareça, algumas dessas empresas que eu falei para vocês não trabalha, se eu não me engano, é só a Xingó que ainda trabalha com essa tela. Ela é uma embalagem cara, mas ela serve para muita coisa. Eu acho que um buquê feito na tela, né, com acabamento de tela, ele fica muito chique, ele fica muito bacana. É uma coisa que se usou muito, alguns anos atrás, era uma febre esse tipo de embalagem. E o laço também, tanto você pode usar uma ráfia, você vê uma tela metalizada, mais chique, com ráfia que é uma coisa mais crua, né, mais rústica, mas ele combina bastante, mas você pode usar vários tipos. Aqui um cetim, duas telas, uma branca e uma dourada, você vê o papel um pouco mais baixo, isso também tá se fazendo muito, deixa as flores um pouco mais solta. Ah, tá. Bom, então a tela você ainda encontra em alguns lugares, tá? Eu gostava muito de colocar também para embalar orquídea. Ela valoriza bastante a orquídea. O papel com motivo de jornal tá se usando bastante, mas cuidado. A forma que você embala vai desvalorizar, porque quem tá comprando ou quem recebe, parece, esses papéis são tão bem feitos que parece realmente que você embrulhou num jornal. Então, criatividade, faça algo diferente para valorizar. E esse papel parece um papel antigo, né? Um jornal antigo. Diferente desse, que é um papel mais branco, você vê que dá para perceber que é um papel próprio para floricultura com os motivos de jornal. Então tome cuidado para não parecer que você pegou uma folha qualquer para passar em volta das suas flores. A combinação de cores, o que acontece? Eu não colocaria esse azul num arranjo pequeno dessa forma, porque desvalorizou as flores. E o laço vermelho também, ele não tá combinando com eu falo que não tá conversando nada com nada. Se aqui fosse uma juta vermelha com esse lacinho vermelho, talvez trouxesse um pouco mais as flores para valorizar o buquê, gente. Então, cuidado na hora de combinar as flores. Ah, Helena, mas o meu cliente pediu. Não se esqueça que é o nome da sua loja que você está entregando na mão do seu cliente, tá? Olha, esse daqui também tem muitos anos que eu que fiz. Vê a folhagem muito grande, tem muita folhagem. A pelúcia no laço, um laço muito grande também. Então é muita informação e as flores ficaram para segundo plano. Hoje jamais faria um buquê assim. Colocaria essa pelúcia talvez aqui embaixo, de uma outra forma, diminuiria o tamanho do laço para valorizar as flores. Aqui as flores perderam valor. Então tomem cuidado também com isso. O preto, gente, muita gente me pergunta, Helena, mas flores vermelhas no papel preto? Sim, combina, mesmo que não tenha complemento, como aqui que tem o tango, aqui que tem alguns complementos, algumas folhagens, ou colocar uma juta para dar uma diminuída, né, não ficar tão carregado. Foi o que eu falei, entra nos catálogos dessas empresas, porque vocês vão ter bastante exemplo de como trabalhar com o preto para não ficar aquela coisa muito pesada, tá? Os tons pastéis sempre em alta, a não ser que seja para mulherada perua,
aí não combina, mas é um buquê elegante, chique, dificilmente você vai errar. Não só a combinação das flores, mas os papéis também combinando. Você vê aqui um detalhe de fita preta, mas combinando tudo, 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 tudo. Aqui o preto, mais uma vez, também com flores bem clean. Ficou uma coisa chique, você vê que são aqueles papéis, tá se usando muito nesse tipo de embalagem, de só colocar os papéis em volta. E investir nisso daí para valorizar o seu trabalho. E, por fim, achei muito bonito, muito charmoso. Usou só uma lateral com essa dobra, que ficou bem bacana, tá? Mais uma ideia aí para fazer um buquê de orquídea, ou seja, podia ser algumas gérberas, algumas rosas, mas ficou bem bacana. Gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários sugestões para outros vídeos. Eu sou Helena Borges, fundadora da Estilo Flores. Fica ligado para outras dicas. Até lá, pessoal!